Muito bom, boa tarde para você, seja bem-vindo a mais uma edição do Mate Sport News, edição tarde, pois é um formato meio, um horário meio estranho para vocês, né? Que vão perceber depois quando vocês verem esse vídeo. Bom, como que... É porque eu alterei o horário de sábado e domingo, não ia ser os mesmos horários que eu gravo de segunda a sexta. Resolvi dar uma alterada um pouco no horário, então por causa disso eu resolvi que essa não vai ter edição de manhã no sábado e domingo também, vai ter edição das 5h30 e 10 horas da noite, ok? Bom, todo sábado e domingo. Bom, vamos para a pauta, para nossas 4 notícias de hoje. Uma que é em relação ao Campeonato Mineiro, né? O diretor do Campeonato Mineiro, Leonardo Barbosa, garantiu que o campeonato vai ser jogado até o fim, mas não... ele vê os jogos com portões fechados como inevitável, tipo, impedir. Ou seja, que talvez, assim, dependendo quando voltar o Campeonato Mineiro, só que não sabe porque ainda... tá tendo a paralisação, não se sabe uma data, pode ser que volte com torcida, né? Mas eu acho muito difícil, depois da pandemia, voltar. Que eu já tinha trazido uma notícia ontem, foi do governador de Minas Gerais, falando que pode ser que os jogos dos times mineiros sejam com portões fechados sem público até o ano que vem. Ou seja, que daqui a quase até o final desse ano seria com portões fechados, né? Agora com essa declaração do diretor da Federação Mineira de Futebol, talvez seja com público, né? Mas a gente ainda não sabe quando vai voltar o campeonato, não tem uma previsão para voltar o campeonato mineiro, então a gente ainda não sabe, que pode até afetar mais para frente, ok? Vamos em relação aos Estados Unidos, né? Como os Estados Unidos, vocês sabem que os Estados Unidos é o epicentro do coronavírus, como vocês sabem, tendo mais casos e número de mortes. A Major League Soccer estendeu a pausa até dia 8 de junho. Ou seja, eles já tinham dado uma pausa até 10 de maio, seria essa pausa, que ia terminar para poder voltar ao campeonato, mas como que a pandemia se agravou, piorou mais, eles deram uma pausa de 1 mês e meio, ou seja, até dia 8 de junho, a data limite. Lembra que eles ainda não discutiram nada de formato, pode ser que volte apenas em dezembro a Major League Soccer, lembrando que a Major League Soccer quase termina no final do ano e começa em fevereiro de novo. Mas talvez pode ser que termine em dezembro e pode ser que volte ainda em fevereiro. Pode ser que volte até em março, pelo fato de dezembro eles quererem terminar essa temporada da MLS. Lembra que vai ter compensação financeira dos jogadores. A MLS já adiantou, né? E como vocês sabem que Nova York está sendo o maior epicentro da doença, que é onde fica o escritório da sede da MLS, da Major League Soccer, né? Então, pode ser que nos Estados Unidos demore um pouquinho mais, né? Antes eles iam voltar 10 de maio, mas deram uma pausa de 1 mês e meio. Enfim. E vamos para uma declaração aqui que tem a ver com o Ronaldinho Gaúcho, que foi do ex-presidente Sandro Rosell. Sandro Rosell, que foi presidente do Barcelona naquela época que trouxe o Ronaldinho para o Barcelona, né? Ele fez uma declaração falando que o Ronaldinho, tipo, ele não sabe por que Ronaldinho foi preso. Ele fala que foi algum engano, que alguém o enganou, né? Como vocês sabem que o Ronaldinho foi preso por documentação falsa no Paraguai. Ele está em prisão domiciliar em um hotel, né? Como vocês sabem, depois de ficar na prisão.
né? E essa declaração até esse Sandro Rossi, que é amigo do Ricardo Teixeira, também, né? Que ele falou que mesmo se até também ele não fosse presidente do Barcelona, ele não traria o Ronaldinho Gaúcho também, né? Naquela época. Enfim. Bom, é porque a gente não sabe se foi mesmo engano ou se deram mesmo documento falso pro Ronaldinho. A gente não sabe, né? A gente ainda não sabe se foi engano, se alguém enganou o Ronaldinho para ele ser preso lá no Paraguai, né? Caso ele ia para um evento beneficente. Então a gente ainda não sabe o que foi mesmo a causa do Ronaldinho Gaúcho ser preso, né? Então a gente ainda não tem um porém, né? Esse fato de alguém enganou, eu acho muito difícil, que pode até ter acontecido isso de o Ronaldinho ser enganado, mas eu acho muito difícil, assim, ele ter sido enganado por alguém para ir para o Paraguai e ainda ter os documentos falsos, né? Eu acho muito difícil isso, né? Mas a gente vai depender, né? Cada um tem sua declaração, né? Enfim. E a última notícia tem em relação ao coronavírus, né? Com o Caio Souza, o ginasta Caio Souza, que ele está ajudando também no combate ao coronavírus, está costurando centenas de máscaras e doou até para o hospital, né? Você sabe que o Caio Souza é um ginasta que está treinando para ir para a Olimpíada de Tóquio. Ele já foi na Olimpíada do Pan-Americano, né? Representando o Brasil na ginástica, né? E muito bom da parte dele também de ele querer ajudar também de fazer as máscaras. Isso é uma história interessante que mesmo ele tendo os treinos dele na casa dele para a Olimpíada, que depois pegou todo mundo de surpresa dessa pandemia, ele ir na máquina de costura da mãe dele fazer máscaras para ajudar o pessoal. Isso é um amor imenso e uma ajuda interessante assim de atleta para população e o pessoal carente, né? Uma notícia até interessante que eu peguei que é muito bom dele doar também para o hospital, querer ajudar as pessoas, muito interessante. Muito bom essa notícia também, né? Bom, vamos aqui para Pitacos. Vamos para os meus comentários. Em relação à primeira notícia que eu dei do diretor da Federação Mineira, assim, o campeonato vai acontecer? Vai, como todos os outros campeonatos vai acontecer. Só que o que eu falo é que assim, quando os campeonatos voltar, vai ter que ser com público, vai ter que ser sem público. Por quê? Porque vocês sabem que estamos no meio de uma pandemia, né? Situação complicada aqui no país. E a gente não sabe quando vai terminar ao certo, né? Tanto que até tem campeonato que está sem previsão de volta, tanto aqui, tanto no exterior, né? Mas essa decisão dele não saber se pode ser que joguem com portões abertos depois, né? Eu acho muito difícil disso acontecer, pelo fato do governador do governador de Minas Gerais ter falado, e essa notícia eu dei ontem também, de ele ter falado dele jogar, tipo, de ter portões fechados até 2021. Então eu acho muito difícil o Campeonato Mineiro, depois que acabar a pandemia, voltar e ter jogos com portões abertos, ainda mais para não ter aglomeração. Porque, assim, você para pensar, pode ser que depois volte, pode ser que depois, quando já tiver passado algumas semanas, assim, ter passado um mês, 2 meses, depois que acabou a pandemia, voltar com o público, tudo bem. Mas eu acho que vai ser difícil porque tem que esperar e ver como que vai estar a situação aqui no país também. Se vai dar, vai depender dos órgãos de saúde de cada estado, até o ministério também, ver se vai fazer protocolos médicos, ver se vai poder colocar o torcedor de novo no estádio.
Eu acho isso muito difícil acontecer em todos os estaduais de voltar com o público, né, quando acabar a pandemia. Enfim. E essa dos Estados Unidos era óbvio que ia acontecer de eles aumentarem mais a pausa até 8 de junho, porque que os Estados Unidos está numa situação muito difícil, com 32 mil mortes, só para você ter noção, 32 mil mortes. 32 mil mortes nos Estados Unidos, e além do mais que em Nova York ser o epicentro do coronavírus, né? Que aconteceu tudo, né? Então, e ainda foi, e isso daí que eu falei foi na reunião que aconteceu, né? Enfim, uma pausa de 1 mês e meio é bom pelo menos, mas pode ser que eles mudem o formato do campeonato para terminar mais rápido depois da pandemia, ou é que eles ainda não sabem se vão mudar o formato do campeonato só para terminar, ou eles pretendem mudar, terminar o campeonato em dezembro, que a MLS termina no final do ano e começa sempre em fevereiro de outros anos, já começa a MLS de novo. Mas eu acho muito difícil até 8 de junho, porque nos Estados Unidos a situação está muito pior do que na China. A China já não está tão pior assim, mas se pegar a Espanha e Itália, que são os países que estão tendo mais assim casos mesmo, dos Estados Unidos poder voltar ao futebol, e além do mais as outras competições, eu acho muito difícil voltar e ter um calendário ainda. Pode ser que pegue 2021? Pode ser que pegue 2021 algumas competições, tipo NFL, NBA, a Major League Baseball, pode ser que pegue? Pode ser que pegue, mas vai depender de cada federação dessa o que vai ficar discutido, né? Enfim. Sobre a notícia que eu falei do Ronaldinho, é que assim, é muito difícil a gente saber, porque a gente não sabe se a pessoa o organizador do evento deu o passaporte para ele, não, deu os documentos para ele, aí ele deve ter errado alguma coisa, ou os documentos que ele tinha mesmo estavam falsificados, enfim. É muito difícil saber se ele foi enganado, se ele e o irmão dele foram enganados, até porque ele até não sabe por que foi preso, né? Mas enfim, a gente ainda não sabe porque a justiça ainda tem que investigar ainda, tem investigação para saber mesmo, ver se alguém mesmo enganou, se foi parte que alguém enganou para ele ser preso, a gente não sabe ainda. E mesmo tendo a investigação, e cada um tem sua declaração, que o ex-presidente do Barcelona falou que alguém enganou ele. Pode ser que alguém enganou ele? Pode ser, mas é muito difícil a gente prever isso e saber, né? Porque a gente não é a polícia para investigar. A polícia do Paraguai está lá para investigar o caso, eles é que sabem, eles é que têm os documentos, tudo, o caso para investigar. E a meu comentário vai ser a da última, e também para encerrar, que essa notícia do Caio Souza é muito interessante, assim, foi muito, é uma ação muito boa dele, né? Até dos outros jogadores, dos times esse momento difícil de pandemia que o país aqui está sofrendo. E ele sendo muito generoso, mesmo ele tendo os treinos para a Olimpíada de Tóquio, que era para ser esse ano, mas vai ser no ano que vem. Vai ser muito bom ele querer ajudar, costurar, pegar a máquina de costura da mãe dele para querer ajudar, para doar para os hospitais e instituições, e enfim, é muito bom porque agora o mundo inteiro e aqui no Brasil a gente está precisando disso, que está um momento difícil aqui no Brasil. Os casos estão aumentando, a gente está chegando num nível que não está tendo UTI, não está tendo. Tem hospital que está quase tendo superlotação. Só para você ver o nível que tá das coisas aqui no Brasil. E pode ser que em 21 de abril, pelo que falaram, pode ser que o pico piore. Ou seja, que o pico da doença piore. E além do mais, que aqui em São Paulo já prorrogaram a quarentena aqui para 10 de maio. Ou seja, ia ser até 21 de abril, alguma coisa assim. 21 de março, eu não sei. Mas só sei que
vai até 10 de maio a quarentena aqui em São Paulo, né? Para baixar o pico da doença, que vocês sabem que São Paulo e Rio de Janeiro são as cidades que são os estados que estão tendo muito caso do coronavírus aqui no Brasil. Ok? Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa edição da tarde, meio um horário diferente, né? Pegando vocês de surpresa, né? Não sendo os horários que já estão. Bom, mas eu espero que vocês tenham gostado. A gente se vê na edição das 10 da noite hoje. Lembrando que amanhã vamos ter live 8h30 da noite no Facebook, quarta-feira 8h30 no Instagram. Vocês podem mandar perguntas de notícias do mundo do futebol, de transferência, de notícias que vocês acham que pode ser verdade, que eu posso confirmar, que a gente vai ter comentários e vamos ter o meu debate sobre em relação a cada coisa, ok? Bom, espero que vocês tenham gostado. A gente se vê na edição das 10 da noite. De noite, 10 da noite. Até a próxima. Valeu e boa tarde. Até 10 da noite. Abraço!